Vamos começar. Como é que eu pensei a aula de hoje? Vocês tiveram aula teórica, porque eu dei uma olhada no livro do Sengel. Tem que lembrar que eu tenho que falar para o webcam, não para o computador. Eu olhei o livro do Sengel, eu vi que tinha uma parte ali do capítulo 1 que eu não falei, que era a parte de calor específico e a equação ali que você usa calor específico para calcular as trocas de calor. Né? Então, para você fazer os exercícios do capítulo 1, você vai precisar daquilo ali, então eu coloquei ali. E hoje o que eu pensei em fazer? Nós temos ainda uma revisão da condução, convecção e radiação para fazer. Eu já dei essa aula lá em março, tá? Mas eu penso em fazer de novo por dois motivos. Para a gente revisar e para isso estar documentado em vídeo para eu poder postar lá, daí eu consigo postar o curso completo, que essa é a minha ideia. Eu quero postar o curso completo, tanto de Transcal quanto de McFlu e termodinâmica, né? Já que eu estou dando aula disso e eu estou tendo que fazer os vídeos, então vamos fazer alguma coisa que fique lá, né? Para que outras pessoas possam assistir também. Então essa é a minha ideia, tá? Então eu vou falar de novo sobre, dar só uma pincelada sobre condução, convecção e radiação, tá? E aí a gente vê uma lista de exercícios que eu acho que até já foi dada essa lista de exercícios, né, para vocês, para lá em março ainda, né? Vocês já estavam fazendo, eu acho, inclusive. Então vamos ver um exercício lá e esse exercício vai valer pela frequência, tá? Depois no final da aula a gente combina isso. Certo, gente? Eu acho que está tudo certo aqui. Está gravando. Está gravando aqui. Beleza. Então, podem interagir pelo áudio, tá? Abre o áudio aí e fala, sem problema nenhum, tá? Eu vou estar aqui dando a aula, então peço que você acompanhe e interaja também pelo áudio, ok? Então vamos começar pela revisão de condução. Isso aqui vocês já viram, eu imagino que vocês já tenham visto, inclusive, em outras disciplinas, tipo física, né? Mas vamos falar de novo porque a gente tem que alinhavar as equações que nós vamos utilizar. Então a gente sabe que basicamente nós temos três tipos de transferências de calor. A primeira delas é a condução em meio sólido, né, onde as moléculas, não é que elas não estão se mexendo, porque molécula vibra, né, mas elas estão dentro de uma estrutura cristalina, então elas têm só um range de ação, elas não podem se locomover e carregar a energia para outras partes. Então quer dizer o quê? Que é uma molécula transmitindo para outra e assim vai indo. Tá? Vamos colocar aqui a nossa temperatura, daqui o eixo X, certo? Vamos colocar aqui um sólido, tá? Um sólido aqui. Deixa eu ver, isso aí. Faltou uma coisa aqui. Tá. Então temos um sólido aqui. E na superfície esquerda dessa placa, desse sólido, nós temos aqui uma temperatura T1. E na outra extremidade nós temos uma temperatura T2, de forma que nós temos uma diferença de temperatura entre as duas superfícies, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Vai surgir um fluxo de calor aqui, que a gente pode chamar de QX
duas linhas. Tá? Aqui nós podemos colocar o L, comprimento da placa, tá? E vai ocorrer uma transferência de calor aí por condução. O QX, você pode considerar QX duas linhas, é o fluxo térmico. É o fluxo térmico, tá? Em watt por metro quadrado. Metro quadrado de placa, watt joule por segundo, né? Muito bem. Para esse caso aqui, como é que tu avalia uma transferência de calor aqui? Bom, nós temos a lei de Fourier. A lei de Fourier, que nada mais é do que uma lei de proporção. O cara foi lá e disse que, bom, esse QX quem é? Esse QX é o seguinte, quanto maior for o ΔT, maior o fluxo, concorda? Né? Isso aí é uma observação óbvia, né? Se aqui tiver 2, aqui tiver 1, vai ter um fluxo. Se aqui tiver 1000, aqui tiver 2, vai ter outro fluxo. Tá? Por quê? Porque a incidência da energia vai ser maior. E a transferência, por conseguinte, também. Então, o cara veio e disse aqui. Ó. Tá, então, esse fluxo tem que ser proporcional à variação de temperatura. Tá? Bom, isso é meio óbvio, né? Mas nós temos também outro parâmetro, que é o comprimento da placa. Porque quanto maior o comprimento da placa, menor é a transferência de calor. Então, nós vamos colocar isso aqui dividindo, que vai fazer o papel de inversamente proporcional. E essa aqui é a lei de Fourier. Simples assim, o cara não tirou isso de uma cartola. Isso aqui é o resultado, a simbolização de uma observação. Tá? Tá, só que a gente na engenharia, a gente não gosta de usar proporção. Já falei isso, né, para vocês, você sabe. Porque não dá para calcular muito com isso aqui. Então, como é que a gente resolve esse problema? Em vez da proporção, você vai meter o sinal de igual, vai colocar uma constante e vai dizer. Porque se é proporção, esse sinal de proporção me diz que a coisa varia linearmente. Vocês entendem? Se varia linearmente, eu posso substituir por um sinal de igual e uma constante. Né? Vou tirar essa cadeira aqui. Certo, gente? Mas aí tem uma questão aí. Por quê? O meu ΔT é T2 menos T1. Mas T1 sempre vai ser maior que T2. Em outras palavras, o fluxo sempre vai ser contrário à direção de aumento de temperatura, ou seja, o fluxo sempre vai na queda da temperatura, na direção da queda. Né? Então, isso aqui sempre vai dar negativo para um fluxo positivo. Mas eu quero que, para um ΔT positivo, dê um fluxo positivo. Então, tem uma pequena diferença aqui. Nós adicionamos um sinal de menos, tá? Para corrigir esse problema, certo? Colocando em forma de derivada, né? ΔT vira dt, isso aqui vira dx. E essa aqui é a lei de Fourier da condução.
Então não tem nenhum mistério, tá, gente? E quem é o K? Quem é o K, gente? O K parece um R, né? Mas porque é para ser K minúsculo. Quem é o K, gente? É a condutividade térmica. E se cria uma propriedade do material. Bem assim. Que unidade tem que ter a condutividade térmica? Tá? Se o fluxo está saindo em watt, vou colocar aqui, ó, watt por metro quadrado, dt é Kelvin e dx é metros. Então passa para lá, passa para baixo. Nós temos que o nosso Q tem que ser watt, né, por metro. Watt vezes Kelvin por metro. Então vejam que essa constante ela foi criada para ajustar uma modelagem, tá, que foi feita e virou uma propriedade do material. Tá? Lembra de viscosidade que a gente falava? Isso aconteceu a mesma coisa com viscosidade. Certo? Aí os caras pegaram essa equação, mediram o fluxo com calorímetro, mediram temperatura, comprimentos e começaram a determinar essas constantes de condutividade térmica. Tá? Foi isso que aconteceu. E hoje você tem tabelas e tabelas de condutividade térmica do material em função da temperatura. Professor? Oi, diga. Não é watt por o Kelvin não seria embaixo, porque ele passa invertendo? Ah, sei, desculpa. Ratei aqui. É Kelvin embaixo. Watt por metro por Kelvin. Isso mesmo. Passa para cá, passa para lá, corta. Tá. Isso aí. Tá. Isso aqui é unidade, né? Aqui é igual. Legal. Gostei que tu falou aí, saiu um som bom, não deu eco, não deu reverberação, então eu acho que vai funcionar. Tá? Essa gravação. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Então, uma forma simples de resolver, né? Problemas de condutividade. Essa equação é muito usada, muito mesmo. Tá? Então, vocês vejam que esse K aqui é um K meio sem vergonha, né? Porque ele foi criado, uma constante foi criada para dar conta de uma proporcionalidade e depois os caras foram para o laboratório para determinar a constante em função da proporcionalidade que os caras bolaram. Tá? Isso virou uma propriedade do material. Então vejam que eu quero dizer que o material não está nem aí para essas constantes, cara, que a gente usa. Porque, inclusive, isso aqui não é uma constante. Se você procurar lá no livro, você vai ver alguns gráficos ali no capítulo 1 que vão mostrar que o K ele varia muito em função da temperatura. Né? O K varia bastante em função da temperatura. Para alguns materiais varia não linearmente, inclusive. Tá? Então, isso é uma constante, meio que aquela constante para inglês ver, né? Uma constante que não é constante, mas está ali. Isso acontece com a viscosidade, isso acontece com o coeficiente de convecção, etc. Várias constantes na engenharia. A gente empurra o problema com a barriga, a modelagem é fácil, e aí os caras enfiam uma constante, empurram o problema com a barriga para a constante, e o laboratorista que se dane para levantar as tabelas. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Né? Mas é útil. Né? Não estou dizendo que isso aqui não é útil. Tanto é útil que se usa até hoje. Tá? Certo, gente? Isso seria a parte de condução. Que eu acho que isso aqui vocês já conheciam, né? Tudo bem até aqui, gente?
Falem aí. Tudo certo. Tudo certo? Ótimo. Está saindo um som legal na minha caixinha. Então vai dar para, eu acho que o microfone vai captar a voz de vocês. O microfone vai captar a voz de vocês e vai aparecer lá no vídeo. Tá? Muito bem. Então vamos passar para a convecção. Essa sim, que nós temos que fazer um certo raciocínio. Essa aqui a gente tem que fazer um certo raciocínio. Por quê? Porque vai envolver uns processos diferentes que envolvem mecânica de fluidos também, né? O que é a convecção? A gente falou lá nas revisões, lá no início, em março, né? Uma convecção é uma transferência de calor, onde eu tenho envolvido movimentos de fluidos. Você pode pensar isso desde de um exemplo simples, como você esfriar uma xícara de café, né? Movimentando a xícara, movimentando com uma colherinha o fluido dentro, né? Ou movimentos mais complexos, como por exemplo uma placa plana. Vou botar uma placa plana aqui. Essa superfície aqui da placa, ela está aquecida, tá? Então nós temos aqui uma temperatura TS, que é superficial, certo? E o que acontece? Eu tenho uma temperatura infinita aqui. Deixa eu já colocar dessa forma. Tem uma temperatura T infinito no meu ambiente, de forma que eu sei que TS, eu vou botar aqui embaixo, TS é maior do que T infinito. Então eu sei que está ocorrendo uma transferência de calor aqui. Tá? Aqui embaixo. Está ocorrendo uma transferência de calor aqui. Só que, no caso de uma convecção, que é, por exemplo, quando eu tenho um ar escoando aqui, pode ser um líquido também, não importa. Né? Vamos supor que seja ar. E eu tenho um ventilador aqui jogando. Jogando um ar aqui. Numa velocidade U. Quando entrar na placa esse fluxo, o que vai acontecer? A placa vai querer travar o movimento do ar. Né? Então, quanto mais próximo eu estiver da placa, mais a placa vai tentar segurar o ar por questões de atrito. Né? Questões de atrito e movimentação do fluido. Então, nós vamos ter uma coisa desse tipo aqui. Vou colocar aqui. E aqui nós temos uma condição, que é teórica, tá? Mas o que a gente tem é o seguinte, é uma diminuição da velocidade, de forma que eu tenho para regiões fora da placa, podemos botar até mais alto aqui, para regiões fora da placa, eu tenho o infinito. Tá? Só que, conforme eu me aproximo da placa, o escoamento é afetado pela placa e eu tenho um travamento do escoamento. E aqui nós temos uma condição que a gente conhece por, quem é que lembra aí?
Condição de não. Quem é que lembra aí, gente? Vocês estão aí? Condição de não deslizamento. Tá? Então, supostamente, nesse ponto, meu U é zero. Supostamente, tá? Isso é uma aproximação teórica, tá? Deixa eu baixar o volume aqui. Ok. Muito bem. Não tá adiantando muito. Espera aí. Pronto. Conforme eu vou subindo, eu vou aumentando a velocidade até eu cair na velocidade que eu tinha na entrada. Mas isso também depende da posição que eu estou na placa, percebe? Porque, vamos colocar dessa forma, esse travamento ele é acumulativo. Quanto mais eu entro na placa, quanto mais o fluido entra na placa, mais ele é travado pela placa. Né? Então, regiões mais ajusantes, eu vou ter um travamento maior. Então, a gente pode definir uma fronteira aqui, por exemplo, aqui. Que ponto é esse? É um ponto onde, daqui para baixo, o escoamento é afetado pela placa, daqui para cima não. Então, nós vamos ter uma coisa que a gente chama de quê? O que é isso, gente? Que linha é essa? Quem é que lembra de McFlu lá? Camada limite? Isso, muito bem. Camada limite. Tá? Camada limite do escoamento. Porque quanto mais eu entro na placa, mais esse ponto vai subindo, né? E aí eu tenho essa linha aqui. Muito bem. Mas aí até agora eu só falei do escoamento, né? Isso aqui tudo a gente já viu em mecânica de fluidos. Mas no caso de uma temperatura, nós vamos ter uma coisa desse tipo aqui. Vou colocar mais para cá um pouco. Tá. Vou colocar aqui dessa forma aqui. Podemos fazer a mesma associação. Tá? Onde aqui eu tenho o meu TS. Aqui tem TS, tá? Não vou botar aqui que eu já botei aqui. Aqui tem o TS. E aqui eu tenho infinito. E vai também ter um ponto onde daqui para baixo a temperatura está afetada pela placa, daqui para cima a temperatura não está afetada pela placa. Isso aqui vai gerar o quê? Né? Isso depende também da posição na placa. Né? Vai gerar uma camada limite térmica. Então, nós temos que diferenciar da camada limite do escoamento.
camada limite de velocidades. Tá? Então vejam que o problema começa a ficar cabeludo. Por quê? Porque quando eu estou falando de condução, as coisas estão paradas. Quando eu estou falando de convecção, eu tenho fluxos de fluido que estão contribuindo para a transferência de calor. Então, quero dizer, essa camada limite térmica depende da camada limite de velocidades. Vocês entendem? E em determinados casos, a camada limite de velocidade também vai depender da camada limite térmica. Por exemplo, no caso de convecção natural. Tá? Então vejam que as coisas começam a ficar complicadas, porque se eu quero saber exatamente qual é a transferência de calor que está ocorrendo aqui, num regime de escoamento forçado, bom, a priori eu tenho que saber qual é esse escoamento. Então supõe-se que eu preciso, primeiro, antes de tudo, estabelecer quais são as equações e as funções desse escoamento aqui. Né? Qual é essa função? Qual é esse perfil de velocidades aqui? Qual é essa camada limite? Você percebe? Então, antes de abordar o problema de transferência de calor, do ponto de vista de convecção, eu preciso saber e já ter resolvido o escoamento. Percebe? Então vejam que é um problema que não é tão fácil de resolver. Tá? Muito bem. Então aqui próximo da parede, né? Podemos até colocar aqui. Regiões próximas à parede, nós vamos ter um comportamento mais difusivo, tá? E regiões distantes da parede, regiões próximas da parede, regiões distantes da parede, eu vou ter um comportamento mais convectivo ou advectivo, podemos colocar, né? Advectivo no sentido de alguma coisa que contribui para carregar algo. A advecção é um termo mais geral, né? Onde você pode pensar na advecção de um poluente na água, por exemplo, no rio, né? Ou a advecção também. Quando a gente fala de transferência de calor, a gente acaba falando mais de convecção. Tá? Deixa advectivo ali, não tem problema. Né? Isso aqui é uma dedução óbvia, porque quanto mais eu estiver próximo da parede, menores são as velocidades envolvidas do fluido e mais difusivo é o comportamento. Quanto mais distante eu tiver, maior são as velocidades de escoamento e mais convectivo ou advectivo é o escoamento. Tá? Ou é a transferência de calor, o problema em si. Né? Certo, gente? Então, essa seria a convecção para nós. Tá, mas e aí? Coloquei um monte de problema aqui e como é que vamos resolver, né? Aí nós temos uma coisa chamada, deixa eu apagar aqui, vou colocar isso aqui bem claramente. Uma coisa chamada Lei de Newton, nunca sempre confundo, Lei de Newton do resfriamento. Nos mesmos moldes, gente, do que a gente elaborou para a condução, você pode pensar também a equação da lei de Newton do resfriamento. Ou seja, onde eu tenho aqui
um fluxo de calor, eu vou dizer que esse fluxo é proporcional ao delta de temperatura, que é, nesse caso, Ts menos T infinito. Tá? E a gente coloca um sinal de igual, colocamos uma constante, tentando resolver o problema da mesma forma que se resolvia, ou numa modelagem análoga à que se resolvia para a condição. Tá? Só que aí nós caímos num problema. E daí você vai ter que chamar uma constante aqui, e o nome dessa constante é coeficiente de convecção, que de constante não tem nada. Tá? Ou seja, você pega todo esse problemão aqui, de resolver um problema desse, uma transferência de calor nessas condições, com movimentação de fluidos, você empurra tudo com a barriga e joga aqui. Tá? Porque medir temperatura é banal, né? Aqui você mede de forma mais simples possível, muito precisa. Então você pega todo o problema de velocidades, camadas limite, né? do escoamento, né? E também parâmetros dos fluidos, né? Difusividade, condutividade, inclusive, do fluido. Tá? Você joga tudo aqui para dentro. Isso aqui daí vira a constante mais maluca da engenharia, na minha opinião. Tá? Porque se você, depois a gente vai ver gráficos de convecção, de coeficientes de convecção, vocês vão ver que isso aqui, né, é um absurdo. Inclusive tem, por exemplo, gráficos de convecção que dependem do tipo de escoamento. Porque, por exemplo, se eu tiver no regime laminar, eu tenho um H. Se eu tiver no regime transiente ou turbulento, eu tenho outro H. Né? Porque a turbulência favorece a difusão. Se eu entrar no regime turbulento aqui, eu vou ter um aumento da transferência de calor. Né? Então, o H é uma coisa mais ou menos assim. Ele cai aqui, depois faz isso. Então aqui, isso aqui é para um fluido, que eu não me lembro, acho que deve ser água. Eu só quero mostrar isso aqui, ó. Esse H é tão não linear, tá? Mas ele é tão não linear que alguns pontos são descontínuos. A função não é nem contínua, de tão não linear que é. Tá? Então, esse é o nosso H. Tem capítulos do livro, tá? Onde nós vamos abordar só formas de correlações e conseguir determinar a partir de parâmetros experimentais esse H. Tá? Mas isso é um trabalho mais posterior que nós vamos fazer. Eu quero só colocar aqui a questão da introdução mesmo desses conceitos. Tá? Certo, gente? Vocês estão aí? Estamos. Opa, legal. Nossa. Beleza, tá? Então é isso que eu queria falar hoje, amanhã. Eu ainda quero falar um pouco sobre radiação, tá? Mas bem brevemente, porque radiação a gente vai ter que abordar mais a fundo posteriormente, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos falar de radiação. Vamos falar de radiação ainda. Tá? Que seria a terceira forma de transferência de calor, que é a forma onde não necessita um meio de transporte, seja sólido, ou seja por condução ou convecção. Tá? Você transmite por ondas eletromagnéticas, certo?
E aí nós temos a lei de Stefan Boltzmann, que é a energia transmitida é sigma T na quarta. Sigma constante. Deixa eu colocar aqui. Lei de Stefan Boltzmann. Tá? E aqui nós temos a constante de Stefan Boltzmann. Tá? Que é 5 vezes 5,67 vezes 10 na menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin na quarta. Certo, gente? Então, o E é o poder emissivo da superfície. Né? Watt por metro quadrado, se você adicionar essa constante aqui. Então, energia, né? Estamos falando da energia que uma superfície pode emitir a partir de sua temperatura. Isso não acontece só com o Sol, ou com, né, metais ou substâncias muito quentes. Né? Isso acontece com qualquer material que esteja acima do 0 Kelvin. Tá? Só que para baixas temperaturas, como temperatura ambiente, por exemplo, a gente não nota. Tá? É muito difícil, é muito pequena essa energia. Começa a ter uma diferença maior quando você começa a subir a temperatura. Tá? E aí nós temos ainda, isso aqui seria para um corpo negro ideal. Tá? Para superfícies reais, nós temos a adição de um parâmetro, que é o epsilon. Tá? E o epsilon é a emissividade. E ele vai estar de 0 a 1. Tá? 1 seria a emissividade do corpo negro, que é onde seria a situação onde eu tenho 100% de absorção e 100% de emissão. Tá? Tudo que eu absorvo, eu emito. E aí você não considera os efeitos reflexivos, por exemplo. Tá? Toda a radiação incidente é absorvida e emitida. Mas, né, na vida real, não é assim que funciona, e a maioria das situações você vai ter que introduzir essa constante aqui. Cada material vai ter sua emissividade calculada. Tá? O aço tem uma, o vidro tem outra, a parede tem outra, enfim. 0,90, 0,80, 0,60, isso vai depender do material. Certo, gente? Então, assim, da teoria que faltava, foi isso aqui, tá? Que vocês já tiveram, mas que eu resolvi falar de novo para poder ter isso gravado, para estar lá no YouTube. E também você pode assistir a hora que você quiser depois. Certo, gente? Então, já passou 40 minutos, nós temos ainda 20 minutos de aula síncrona, né? É isso, né? É 1 hora, né? Deixa eu abrir aqui as diretrizes pedagógicas que nós criamos. Isso aí. Tá?
Tem ainda uns 10 minutos aí. Que eu queria ver com vocês de lista de exercícios. Vocês já vinham fazendo, pelo que eu me lembro, né? Eu tinha largado os exercícios para vocês fazerem. Procede isso? Hein, gente? Deixa eu puxar a cadeira aqui. Vocês estão aí, gente? Professor, eu tenho anotado aqui, eu acho que você chegou a passar uma lista, não me recordo da gente ter corrigido ela, mas é uns exercícios ali, o 2.45 até o 2.65, se eu não me engano, tu tinha passado para nós. Certo, eu acho que eu tenho isso aqui anotado. Tá. Só que essa daqui já é do capítulo 2, então. É isso? Então nós já tínhamos entrado no capítulo 2. Ou não? Bom, se a lista é do capítulo 2... Não, vamos fazer o seguinte, gente. Eu acho que nós temos que ir com mais calma. Porque essa aula era a aula de revisão, tá? E para mim a revisão foi isso aí, que era o capítulo 1, na verdade, né? Se nós já estamos no capítulo 2, eu vou considerar esse capítulo 2 como a próxima aula, tá? Para não atropelar, eu acho que faltou, talvez a gente tenha abordado um pouco melhor lá em março, essa parte do capítulo 1, que falava ali dos calores específicos e da entalpia, etc., né? Então eu proponho o seguinte, deixa em stand-by aí essa lista do capítulo 2, vamos fazer um exercício. Eu vou dar uns 3 aqui, mas eu vou pedir um exercício do capítulo 1 para que valha como a frequência de hoje, tá? Eu vou dar uns 3 ou 4 aí, mas eu vou pedir um, só para você calcular alguma coisa e postar lá no Moodle. Isso vai valer como uma frequência. E aí, o capítulo 2 nós iniciamos na próxima aula, tá? Nos mesmos moldes, eu faço a teoria, mas daí a teoria eu faço previamente, toda ela, tá? E a parte de dúvidas e exercícios, daí a gente pode entrar nessa lista do capítulo 2. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu acho que fica mais tranquilo, tá? Não vamos atropelar, tá tudo certinho, tá? As coisas estão indo devagar, mas estão indo de forma correta e boa. Eu acho que vamos devagar no início, para depois pegar o embalo mais adiante, tá? Certo, gente? Então, deixa eu ver aqui uma proposta de exercícios que utilize aquelas equações lá. Podem pegar, mas eu vou pegar um que não tem a resposta, tá? O livro do Senjo aqui tem uns que tem resposta. Então, bota aí 1.21. Lista do capítulo 1. 1.21. Tá? É só para aquecer o cérebro, tá, gente? Só para a gente voltar a usar a calculadora, né? Esse tipo de coisa, tá? Podemos ver também 1.23. Professor, Diga. e a gente te entrega esse exercício como? Pelo Moodle ou pelo WhatsApp? Como é que vamos fazer? Pelo e-mail?
Sim, deixa eu só colocar aqui mais duas, eu já te digo. 1.52. Tá. Tá bom, tá bom. Só para dar uma treinada. Como é que eu pensei? Como é que eu estou fazendo em mecânica de fluidos também? Eu estou fazendo assim. Eu acho que vai ficar legal assim. E até para a gente usar o Moodle, porque senão a gente vai ficar só no WhatsApp, no Meet e no YouTube. Para mim tá bom, na verdade. É disso que eu preciso para dar aula e disso que nós precisamos, vamos dizer, principalmente. Mas está lá o Moodle, né? E daí eu estava pensando, tá, mas como é que eu vou usar o Moodle? Então eu pensei em adicionar as aulas lá, uma por uma. Daí eu vou colocar os links e vou colocar o espaço para você entregar a atividade correspondente à frequência. Né? Então você vai fazer um desses exercícios aí. Tá? Eu penso da seguinte forma, faz a punho mesmo, certo? Faz a punho. Pega lá no seu caderno, resolve, só que capricha na letra, né? Faz um desenho legal, bota umas cores, uns desenhos, tá? Para que não fique um garranchão, né? Apesar de ser no caderno. Porque no caderno, às vezes, a gente acaba preocupado mais com a rapidez do que com o capricho. Então, dá uma caprichada lá, tira uma foto, tá? E posta lá no Moodle. Para mim, eu já estou satisfeito. Isso para mim já é suficiente para contar como uma frequência. Porque a minha preocupação é a seguinte, é não sobrecarregar com trabalhinhos. Eu não vou ficar pedindo trabalhinhos para contar como frequência. Então, a minha ideia é pedir uma atividade que você já faria de qualquer forma dentro da sala de aula. Tá? Por exemplo, uma lista de exercícios, 1 ou 2 exercícios. Tá? Então, é isso que eu penso em fazer. Então, olha só, nós temos aí até as 13h15, vocês têm mais meia hora, certo? De aula assíncrona, que inclusive você já pode fazer o exercício. Tá? Faz o exercício, vamos colocar o... Qual deles vocês querem? Vocês estão com os exercícios aí? Eu pensei no 152, que ele é um exercício um pouco mais completo, e aí você já dá uma treinada nos parâmetros de entalpia e fluxo de calor. Tá? Então você vai fazer 152, que vai ser a atividade para a frequência. Então você vai fazer 152, faz no caderno mesmo, tira uma foto e aí vai ter lá no Moodle o espaço. Eu ainda não criei, tá? Vou ver se eu consigo já colocar tudo essa semana. E aí você vai ter o espaço lá, simplesmente tira uma foto e posta lá, tá feita a atividade. Tá? Eu não vou burocratizar isso aí, porque eu acho que não tem sentido nenhum ficar pedindo trabalhinho para contar como presença. Tá? Então, como é que eu pensei? Em pedir uma atividade que você já faria, então você já aproveita e já estuda para a aula. Tá? Prazo. 7 dias. Então, eu vou abrir lá para você postar a atividade e vai ter 7 dias, ou seja, até a próxima aula. Tá? Até a próxima aula é o prazo que você tem para postar a atividade. O que vocês acham? Tá bom assim? Tá bom. 7 dias tá um tempo bom, porque alguns professores colocam menos de 7 dias, aí vem muita atividade, muita matéria, acaba acumulando. Tá. Eu pensei em 7 dias, fechar uma semana, né? Mas cuidado para não acumular, tá? Não deixa para o último dia para fazer, né? Então, quando vê, sempre na quarta de manhã o cara se apavora porque tem que fazer um negócio para postar lá. Então já faz ali, tem meia hora. Você já faz lá, já coloca lá. Ainda não vai conseguir colocar porque eu não abri lá o espaço. Mas já deixa no caderno, quando for para colocar lá, quando eu abrir o espaço, eu vou avisar vocês.
aí você já posta lá. Tá? Então aproveitem o tempo. Eu acho que esse é talvez o maior conselho que a gente pode dar para vocês. Sejam disciplinados e aproveitem o tempo. Tá? Eu acho que é um bom exercício, não de estudo, né, como consequência, mas aproveitamento de tempo e disciplina. E estudo autodidata também, né? Porque você vai estar estudando sozinho, de uma certa forma aí, né? Apesar de os professores estarem juntos, mas vocês estão em casa. Façam grupos de estudo, né? Se comuniquem entre vocês, apesar da distância física, pelo menos que a gente tenha uma distância ainda que virtual, mas que possamos estar em contato, tá? Certo, gente? Estamos entendidos? Fechou direitinho. 13h15 agora, fechamos 1 hora de aula síncrona. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, essa aula de hoje, agora, eu gravei. Eu já vou colocar, vou tentar já sincronizar o áudio, vou tentar ver se funcionou do jeito que eu fiz aqui. E aí já vou postar lá no YouTube, tá? E já publico no WhatsApp para vocês. Se quiserem assistir depois, podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Na pior das hipóteses, se não funcionar no microfone aqui com o celular, eu vou postar com áudio da própria câmera, que é o áudio que vocês estão escutando aí. Né? Tentar talvez dar uma equalizada para melhorar um pouco. Certo, gente? Se não tem mais dúvidas, então da minha parte era isso. Tá? Então vocês têm ainda até 15:45, já pode fazer 1.52. Aproveita que está com o conteúdo fresquinho na cabeça. Tá? Já faz o exercício. Certo, gente? Tudo ok, então? Então, da minha parte... Tudo ok. Tá, da minha parte era isso, então até semana que vem. Ok? Já vou desligar aqui.